Mekikixmiktapon. Mjotchmilnoj. Никогда не умирала слава тульских кузнецов. Самопары смастерили для бойцов. В этом хитром самоваре кран особый боевой. За версту врагов ошпарит и пяточек огневой. За версту врагов ошпарит и пяточек огневой. Горячий пяточек, самовар, дружочек. Выше жаром не бывало, самовары, вот так самовар. Выше жаром не bывало, самовары, вот так samavary. Bom dia, pessoal. Primeiro dia aqui em São Petersburgo e eu e o Paulo estamos como, amor? Perdidos, totalmente perdidos. Completamente perdidos. A gente colocou uma padaria que a gente queria vir, que parece que tem tipo aquele brigadeiro russo super gostoso. E infelizmente a gente chegou num lugar e fala que é o número 7 e a gente não acha. E se achar, tipo, a carinha da loja no Images, não aparece? Ó, é isso aqui, ó. Ali, achei! Ah, não acredito nisso. A gente já tinha entrado no errado e o Paulo assim, entra que eu vou filmar. Eu falei, eu não sei se é esse, por que eu vou entrar? Inclusive você tem imagens da Dena entrando aí no outro. Bora lá, vou entrar. Gente, o lugar é uma gracinha, só que a gente tá completamente perdido. Não dá pra entender absolutamente nada. E não tem nada em inglês. E eles dizem que o cartocha daqui, que é coisa gostosa, que é esse, meio que esse brigadeiro russo. Só que a gente não sabe falar cartocha em russo. Olha isso, essas comidas são muito maravilhosas, só que não dá pra entender absolutamente nada do que tá escrito. Nada. Será que você é vegetariano? Não faço a menor ideia. Tô perdido. Eu acho que é esse último aqui, ó. Não, isso aqui é uma coxinha. É não, isso aqui, do lado ó. da coxinha. Tá vendo a coxinha? Eu vou experimentar essa coxinha. É um doce, você sabe, né? Porque aqui é a parte de doces, não é uma coxinha. Alguém viu coxinha de churros no bigode na cozinha E falou, vou fazer uma coxinha. Aliás, eu nunca fiz uma coxinha de churros. O que eu tô falando? Nem existe coxinha de churros. Finalmente conseguimos, gente. Nós estamos no Volcheka, espero que seja assim que fala. Isso daqui é uma tortinha, tem de vários sabores. O Paulo pegou uma de queijo aqui, mas é um queijo meio doce. Eu pedi uma de vegetais, chama pirok. Não conhecia. É de brócolis. Massa meio doce e é muito macia. Nossa, muito gostoso. No meio tem queijo, brócolis e alguma outra coisinha que eu não tô reconhecendo. Mas é muito gostoso. O café da manhã é maravilhoso, adorei isso aqui. Só que é fria e ela não esquenta pra você. Quer esquentar, vai pra casa. Quer ser mimado, vai pra casa. Paulo arriscou de fazer esse kartoshka aqui. É tipo um brigadeiro soviético no canal antes de vir pra cá. Agora, o que você acha, amor? Será que vai ter o mesmo sabor do que você... Tô achando que sim. Você não comeu o meu. Nossa, isso é uma delícia. É bem pouco doce. Não tem um sabor tão forte de chocolate, apesar de parecer. É um sabor mais de bolo mesmo. Tem um sabor de rum no fundo, muito gostoso. Parece até que é feito com amêndoas, mas o seu não foi feito com amêndoas, Tem né? nozes. Ah, tem nozes? Nossa, muito bom. O meu com caju. Gente, é os melhores doces que eu já comi na minha vida, eu não tô brincando. Ah, não exagera. Tô te falando. Sabe, tipo, comfort food? Não, isso É aí tipo sabe muito que é? bom. É a empolgação do dia 1. Não é, tô falando muito sério. É muito bom. É muito pouco doce, é muito gostoso isso aqui. Experimenta. É muito parecido, na verdade. Quase acertei. Qual que é o lance? Você tinha razão. Eu tinha que ter dado um pouco mais de ponto. Eu fiquei com a mão toda melada. Eu tinha que colocar, sei lá, um pouco mais de bolacha. Eu não tenho razão, amor. Sabe qual? Várias vezes eu tenho razão, várias vezes tem razão. E a gente chama de brigadeiro soviético um pouco por causa do formato, né? Porque ela é mais tipo uma batata e vai leite condensado. Batata, né? Kartoshka significa batata, exatamente. Clica aqui, ó, se já estiver indo pro ar. Muito interessante. É feito com sobra. Aqui, antigamente era feito com sobra de bolo e por isso que era tão famoso no União Soviética, porque era um negócio barato e rápido de fazer. Você nem cozinha. Agora, meu pirok, ó. Eu pedi. Pirok. Pra mim, eu pedi porque parecia uma versão de cheesecake russa. É uma cheesecake russa. Isso aqui é animal. Vou voltar pro hotel e dormir, já era. Descobrimos o nome da coxinha, gente. Chama Muravinnik. Espero estar falando certo.
Que quer dizer formigueiro. Formigueiro. E daí é quase tipo um cartoshka, só que é feito de biscoito e caramelo, ao invés de ser feito de bolo e leite condensado, entende? Então é biscoito, caramelo, manteiga, mistura tudo e forma essa coisa tipo uma coxinha, como se fosse uma casinha de formiga, né? Fofo isso. Tudo isso que a gente comeu agora, que foram os dois pirog, que eu já esqueci o nome, o cartoshka, um café americano e um cappuccino, deu 250 rublos, que dá mais ou menos, assim, uns 15 reais. Mas tudo isso é muito barato se for parar pra pensar, principalmente porque um único café no Starbucks, ela tava me contando, são 300 rublos. Então pensa, olha o tanto que a gente comeu, e sem contar que é uma padaria deliciosa, muito, muito mais gostosa do que Starbucks, gente. Cara, vocês têm que vir nas coisas locais. A Rússia não é cara, ela tá falando. Inclusive, São Petersburgo não é caro, sabe? Estamos no metrô. Gente, vocês não têm noção da profundidade que é o metrô. Olha isso, que loucura. Os metrôs aqui são monumentais. É grandioso. É completamente diferente de qualquer outro metrô que eu já entrei na minha vida. É surreal de incrível, gente. Vendo o teto, o quão impressionante é, gente. Olha isso. É quase como se você estivesse no museu, só que você tá no metrô. É surreal de incrível. E isso daqui eles usam também, ou usariam, né, na verdade, como abrigo antibomba se rolasse uma guerra. Então todo mundo pode descer e ficar no metrô, tem uns portões que eles seriam fechados e daí você consegue se abrigar, porque é muito, muito profundo. Cara, a gente tá aqui em outra estação, na segunda estação da linha vermelha, é impressionante. Olha isso daqui, ó. Daqui dos 50 é chamado de imperialismo stalinista ou realismo socialista. O estilo imperial stalinista porque ele pega símbolos, tá vendo, ó, de imperialismo, pega os louros e coloca tipo a estrela do exército vermelho no meio, entendeu? Tipo aqui também, coloca o símbolo soviético no meio, tá vendo? Então ele muda elementos do estilo imperial pro comunismo. E também esse realismo socialista, porque isso, ó, essa estação, por exemplo, é dedicada aos trabalhadores idealizados, etc. Então você tem o agricultor, você tem ali, ó, o padeiro, o cara que mexe com o cavalo. Muito parecido com o estilo fascista, né? Essa coisa que era muito grandiosa e tal. E um tipo de trabalhador idealizado. E outra estação que a gente tava no final, tem um mosaico da Revolução de 1917, ali com uma aurora atrás do barco. Por quê? São Petersburgo, aqui chamado de Peter, ele foi o berço da Revolução, né? Começou aqui, virou Petrogrado em 1917, quando virou União Soviética, quando os bolcheviques tomaram o poder, foi aqui. E cara, o metrô aqui é impressionante. Ele reflete toda essa arquitetura grandiosa do socialismo. Todas as estações são impressionantes, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tá descendo em cada uma das estações da linha vermelha e todas elas são diferentes uma das outras, gente. São absurdamente grandes, olha aí. Sem contar a beleza delas, né? Os materiais que eles usaram, mármore, os brasões construídos, né, com metal. Cara, é a coisa mais linda. E essa daqui, ó, tem a estátua do Lenin no fundo. É sério, é tudo muito, muito absurdo, muito grande, muito poderoso. E isso tudo era pra mostrar pro trabalhador que ele tava trabalhando pra um país poderoso. Porque durante toda a era soviética as pessoas só trabalhavam pro Estado, né? Não existiam empresas. Todas as empresas eram do Estado. E era isso que o Estado queria, que você sentisse parte de algo muito poderoso, muito grande e muito absurdo. E ali no fundo um busto do Lenin, Vladimir Lenin, que é um dos poucos que ainda tem aqui na Rússia e de novo culto à personalidade, né? É muito normal isso de lugares onde rola uma ditadura, né? Que nem Coreia, por exemplo, Coreia do Norte.
daqui, que é a mais impressionante de todas, que é a que eu realmente queria vir, que é a Avtovo, ou provavelmente eles falam diferente. Avtovo. Avtovo. Sério, olha isso, gente. Parece que você tá, sei lá, no Louvre e você tá no metrô. É surreal isso daqui. Eu não consigo ter outra palavra pra falar sobre isso. Olha esses lustres, gente. Sério, até a placa é linda. Olha o teto, olha a profundidade desse metrô. Eu não tinha nem percebido isso. Cara, o que torna a estação tão especial é que isso daqui é cristal, gente. Eu tava vendo isso de longe e tava parecendo metal, porque tem o metalzinho em volta, tá vendo? Mas daí quando você chega perto, é tudo cristal. É surreal, gente. Assim, quantas vezes eu vou falar surreal nesse vlog? Vocês vão começar a contar isso. Aqui no final dessa estação tem esse mosaico aqui, que é tipo uma mãe com uma criança falando sobre a paz, que é uma homenagem ao final do cerco que durou de 41 a 44. A gente tá perto do dia da vitória, Victory Day, que é quando celebram a vitória do Exército Vermelho sobre os nazistas e tal. E essa foi a época mais dura aqui em Leningrado, né, que é o nome da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. 41, 45, que foi o final da guerra, mas na real o cerco durou até 44, foram quase 900 dias de cerco e morreu metade da população nessa época, bem duro. Então essa estação aqui, ela presta homenagem ao cerco de Leningrado, e essa região, né, toda essa região era toda da classe trabalhadora. Então essa daqui é sobre isso, a estação anterior era sobre a fábrica de metal e de ferro, que é aqui perto. É sempre uma temática de vitória do Estado, tem um poder do povo ou do Estado envolvido. E elas se esconderam ali dentro, ó. Tá chovendo muito. Eu tô aqui numa barraquinha de terimok. Terimok, na real, é uma rede de blini, que é tipo uma panqueca russa. Eu vou experimentar uma aqui. É tipo como se fosse um crepe, mas com recheios tipo repolho, ovos, caviar, tem de tudo. E terimok começou aqui em Peter e se espalhou, tipo, pra Rússia inteira, até inclusive Nova York. Então eu vou pedir uma aqui. Porque tem até inglês, é pronto pra turista, ó. Speak a little bit English? Não? Ko Sematahon. Ok. Smetana. Eu vou falar o que eu acho que é russo e ela vai traduzir. And the other one is Kapstol Kerpon. Krasny Kra. Completamente errado. And then Mekixmitapon. Miot Khmelnoi. Sério, é a coisa mais Pega meu divertida do celular. mundo, tá ligado? Tell her to wait a little bit so I can... Cara, olha que viagem. Não, você tá muito chique. A gente tá num bairro de classe trabalhadora, aqui onde teve o cerco de Leningrado, e eu tô comendo um blini de caviar. É doce ou é salgado? Uma massa o quê? É que nem o crepe, tá no meio do caminho. Ó, Ó, aqui, ó. Você tá muito chique, muito chique. Que é salgadinho, né? Esse aqui é um caviar vermelho, né? Aqueles que são caríssimos, normalmente eles são caviar beluga, que é o preto, tem vários. Esse aqui é um caviar de salmão, provavelmente ele é mais gordinho, maior. Mesmo assim, tudo isso daqui, 2 crepes, eu não pedi um, pedi outro. E esse honey beer, essa cerveja de mel, saiu tipo uns 30 reais, 580 rublos. Ainda não tenho informações porque a Anastácia não me passou, eu sei que é uma cerveja de mel, ela tá lá no Google. Nossa, isso aqui é bem interessante. Tem gosto de quê? Tem álcool, tem uns 3% de álcool essa daí, gente. É tipo mais leve que uma cerveja. Tem gosto de mel? Não, tem 5,7% de álcool. 5,7? Mas não parece. Então, olha, experimenta. Ele lembra algum xarope. Lembra algum xarope pra Biotônico tosse. Fontoura. Lembra biotônico Fontoura, adoçado com mel. É, parece erva, sabe? Parecem várias ervas, assim, tipo um refrigerante de It ervas. looks like have herbs. É feito de lúpulo. É a mesma coisa que dá o amargor da cerveja. A IPA tem muito lúpulo. O meu é um blini de sour cream, que ela disse que é um dos mais tradicionais que tem aqui, porque o sour cream deles é muito bom, porque tem 20% de gordura. Então, sempre que tem mais gordura, gente, na coisa com leite, é sempre mais gostoso. Por isso que eu sou mais gostoso. Mostra aqui. Bem mais gostoso, olha lá. Agora deixa eu experimentar o meu. Olha isso, ó. Olha este creminho de sour cream, gente. É super ácidozinho, a massa é muito leve, ela não é nem doce nem salgada, essa massa é muito gostosa. Esse Terimok é tipo uma cadeia que tem em todos os lugares, sabe? Então assim, uma comida de rua muito gostosa. E que você vê, o Paulo pediu um de caviar, pagou super pouco, assim, tipo, o meu, por exemplo, é muito mais barato do que o dele, né, gente? Isso aqui é a pós-modernidade. Caviar no bairro proletário.
desceu ali da estação, comeu o Blini, esse bairro aqui, o Avtovol, que era a parte sul da cidade que estava protegendo o cerco de Leningrado. Era a última resistência antes da galera entrar na cidade. Era um bairro de trabalhadores, né? Então aqui, pra vocês terem uma ideia, na época, Leningrado, de 41 a 44, quando teve o cerco, tinha 2,5 milhões de pessoas mais ou menos e morreram aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Impressionante, né? Basicamente de fome e de doenças relacionadas à fraqueza, fome. Então olha aquele cemitério que eu mostrei, a gente não gosta muito de mostrar cemitério, mas eu mostrei as valas comuns, porque tem esse valor histórico de você ter alguns nomes ali. Na verdade, embaixo é a vala comum, porque não tinha tempo de fazer funeral, não tinha espaço, então a galera começou a ser enterrada, não tinha caixão, a galera começou a ser enterrada, e outro só tá escrito, quem sabe russo tá escrito aos heróis da guerra, alguma coisa nesse sentido. Meio genérico, né? Genérico, assim, ó, as pessoas que resistiram à guerra, né? E aqui nessa região a gente tem tipo um DOT, é tipo um abrigo. Um abrigo que ficavam ali onde tem um buraquinho, uma metralhadora, e isso aqui é bem espesso, né? Então isso protegia porque o inimigo tava ali. Tem mais de 100 aqui nessa região. Esse aqui tá bem conservado porque foi construído em 43 e a galera ficava aí dentro, né? Os russos, os soviéticos defendendo o cerco ao Leningrado. E ali tem um tanque que é um protótipo, que é o KV-85. Ele foi feito naquela fábrica de Kirov. Kirov é uma das estações que a gente fez, tinha ódio ali, a fábrica de metal. E ele é tipo um protótipo de um tanque real. Depois desse protótipo foram construídos, e ali também é tipo um memorial da resistência, né? E outra coisa curiosa é que logo que a gente chegou, a gente viu que em São Petersburgo as avenidas são muito largas. E é porque eles copiaram Paris, que o Haussmann no século XVIII, ele fez as avenidas, tirou o Paris de ser uma Paris medieval, uma Paris onde você fazia demonstração de poder, de paradas, de tanque, de guerra. E aqui, como nasceu no século XVIII, eles meio que copiaram. Tanto é que São Petersburgo, ele tem essa coisa, né? Quando você lê Dostoiévski, você percebe que eles queriam ser mais parisienses e europeus, né? Aqui do que asiáticos. Inclusive o Peter the Great, que é o cara que fundou São Petersburgo, ele queria ocidentalizar a Rússia, deixar mais moderna e tal. Por isso que virou a capital do império na época. Agora, uma curiosidade é que esse bairro aqui, ele foi o mais difícil de construir, porque o que acontece? Nessa parte aqui, como foi uma parte muito intensa da guerra, quando eles começaram a reconstruir São Petersburgo, essa parte aqui ainda tinha muitos corpos enterrados, bombas, abrigos dos alemães, enfim. Agora, a curiosidade é que até hoje eles ainda encontram algumas bombas que não detonaram, então uma vez por ano é encontrada alguma bomba e daí tiram e limpam a área. Muito curioso. Porque essa área de guerra é daqui até 30 quilômetros, vai até o campo, né? Então imagina quanta coisa que não rolou. A gente tá agora numa feirinha de rua, daí vocês vão virar pra mim e falar: Dani, você tá completamente louca. Só tem lojinha fechada, ó. Aqui, por exemplo, ó, o açougue, aqui tem um mercadinho. Mas, cara, o lance é que aqui é muito frio, né? É sempre fechado, sempre indoor, ó. Tipo isso aqui, ó. Porque, enfim, faz na maior parte do ano muito, muito frio. Eu tô nessa feira que eu falei pra vocês, e essa daqui é uma loja de mel, porque mel é uma coisa muito séria na Rússia. As pessoas realmente enlouquecem com mel, porque eles têm muitos tipos de mel. É um país muito gigantesco, então vocês imaginam que existem meles de vários lugares da Rússia, e a Rússia é gigantesca, então os mel são muito diferentes uns dos outros, e tem de tudo aqui. Você vê, tipo, sei lá, um mel preto, tem mel de acácia, mel de lavanda, que são os mais normais até pra gente, mas tem uns muito diferentes. O preto, por exemplo, é daqui dessa região, só que é de abelhas selvagens. Enfim, você tem muitos tipos, e é uma coisa que você realmente precisa procurar quando você chegar aqui, porque vale muito a pena. Eu mesmo vou levar um, com certeza. Ask her which one. Looks like it's one. It's also frozen. They sell it.
Aqui, ó, tá dizendo São Petersburgo e aqui tá dizendo M. Tem um Mzinho do metrô. Só tem em São Petersburgo essa moedinha do metrô, porque em Moscou não existe mais. Então é algo muito antigo e tradicional que eles resolveram manter. Você pode sim comprar o cartão, ó. A gente comprou o cartãozinho pra 5 dias. Mesma coisa, mesmo preço, tanto faz. Ou você pode comprar as moedinhas. Cada passagem no metrô, né, custa 45 rublos. R$4 mais ou menos. Eles são muito orgulhosos disso, dessa moedinha se manter, porque enfim, faz parte da história, né? Espero que vocês tenham ficado empolgados tanto quanto eu e Dani nesse primeiro dia de rolê em São Petersburgo. A gente ainda tá muito ansioso porque vem pros próximos dias, o que vai ter de comida, de tradições, de pessoas, enfim, tem muita coisa nesse país, ele é grandaço, a gente vai ver um pedacinho e ainda assim é muita coisa. E nessa viagem a gente tá segurado pelo Bradesco, eu fui lá, comprei a passagem, ó, com o meu cartão Elo Nanquim. Você com esse cartão e com alguns outros cartões Bradesco, quando você compra a passagem, você tem a opção de ganhar de presente esse seguro. Eu aceitei, falei, eu vou querer esse presente aí, eu quero ficar segurado. Então a gente tá segurado nessa viagem toda. Se você quiser esse benefício e outros benefícios, você também abre sua conta aqui no Bradesco, ó, primeiro link da descrição. Você abre a conta todo digitalmente, não precisa sair de casa, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar metrô, não precisa pegar carro. Você clica aqui no link da descrição, abre sua conta, pede seu cartão Bradesco, curte, viaja, fica em São Paulo, fica na sua cidade, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro e curte que nem a gente. Você viu até agora, você comenta Kartoshka, que é o nosso brigadeirinho soviético. Dá like e não esquece de se inscrever. Estávamos vindo pra Rússia, né? E eu e Paulo pensamos o seguinte: por que não encontrarmos brasileiros que moram na Rússia? Você e sua namorada, vocês falam o quê? Inglês? Não, a gente fala em espanhol. Ai, que da hora! Miod em russo é miel. Que é aquele bolo de mel ou não? É? Sim. Você tem que me passar um lugar que faz um bolo de mel maravilhoso pra experimentar. Vamos pensar. Ok.